Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre baseado aqui no nosso amado Evangelho. Nossas pílulas inspiradoras, sempre um presente, né, para todos nós. Esse contato, essa conexão, ainda mais nessa sexta-feira santa, né, sexta-feira especial para muitas pessoas, para muitas culturas. E hoje, gente, depois da pílula que eu gravei de manhã, né, espero que vocês tenham escutado, eu separei aqui uma questão para a gente poder trabalhar na pílula noturna, que é sobre o medo de viver. Mais cedo a gente falou sobre, pelo menos o meu entendimento, eu sei que é de muita gente, a respeito desse processo, né, da lembrança da crucificação de Jesus, em que nós preferimos sempre valorizar a vida e não a morte, valorizar o bom ânimo e não o pessimismo, e naturalmente a renovação, né, de todas as nossas dificuldades, para que a gente possa seguir adiante. E no meio desse contexto, eu recebo muitas perguntas aqui sobre como enfrentar o medo de viver. Como assim? Medo de viver, principalmente como sinônimo dos problemas do dia a dia. Então são muitas pessoas, né, que vivem uma vida difícil na família, muita frustração, né, queriam ter um relacionamento a dois e não tem. Outros já têm um relacionamento, né, de namoro, noivado ou casamento, mas sofrem muito por algum problema que não consegue ajustar. Tem aqueles companheiros que sofrem porque queriam ter filhos. E não conseguem engravidar. Já tem aqueles que sofrem porque têm filhos, e os filhos são difíceis. E aí tem os filhos que sofrem porque os pais são complicados. Complicado, né? Então tem gente que sofre porque está desempregado, queria muito um emprego. Já tem companheiros que sofrem porque estão trabalhando em um lugar que não gosta, está distante, ou ganha pouco, ou não se dá bem com um colega ou com um chefe. Entende a ideia? Tem aqueles que queriam ter uma vida muito mais alegre, sentem uma certa monotonia. Já tem aqueles que, por sua vez, vão para o extremo, né? Arriscam demais o tempo todo e acabam entrando em enrascadas constantemente. Então, meus amigos, a ideia da gente não ter medo de viver é exatamente aprender a olhar a vida com um olhar de sabedoria. E esse olhar de sabedoria significa que a gente vai acolher o que a vida nos traz e transformar no melhor resultado possível. Porque nem sempre você vai ter a vida que o seu ego quer. Presta atenção nisso, tá? Muitas vezes o que eu acho que é bom para mim, baseado na estrutura que eu criei de entendimento de certo ou errado, representado, né, pelo ego que eu possuo hoje, pelo papel que eu desempenho no mundo e na Terra, não necessariamente isso é o que o meu eu sagrado quer. Né, o meu eu divino, aquele ser espiritual ligado não a essa existência, mas à eternidade toda, que vai se manifestando cada vez mais, né, que é o meu eu mais próximo de Deus. Então, não necessariamente o que o Ricardo Melo hoje, né, pai, empresário, cidadão, quer, o Ricardo Melo, espírito eterno, quer. Não sei se fica claro para vocês, porque às vezes a gente se confunde com a impulsividade do momento, né? Então, eu vivendo algum papel meu, com menos consciência, posso me deixar levar por atitudes que, quando eu cair em si, numa meditação, numa oração, eu falo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você já deve ter passado por isso, eu tenho certeza. Então, acolher a vida sem ter medo de viver é exatamente, gente, a gente ir desvendando a vida como um mistério, passo a passo. Você não tem que ter medo, você não tem que controlar tudo o tempo todo, você não tem ao mesmo tempo que ter respostas para todas as coisas, você simplesmente precisa estar aberto, sabe, aberta para o que a vida te traz. E com sabedoria, com bom ânimo, com alegria, lidar com cada experiência da melhor maneira possível. Quando a gente tem esse tipo de abordagem, gente, que é um processo de amadurecimento do ser, não vem da noite para o dia, mas a gente vai aprendendo a desenvolver, você vai ver, no dia que chove, você aproveita o dia de chuva para fazer coisas que no dia de sol não dá, mesmo que você quisesse o sol. No dia que faz sol, você aproveita o dia de sol para fazer coisas que dá para fazer em dia de sol, mas que em dia de chuva não dá, mesmo que você estivesse torcendo para o dia estar chovendo. Entende a ideia? Ninguém quer estar doente, mas se você está enfermo, o que você pode fazer quando você está enfermo? Eu, por exemplo, quando fico fisicamente enfermo, obviamente eu desejo melhorar, mas eu treino muito o não julgamento. É, sem dúvida alguma, o maior benefício que eu vejo hoje, muitas vezes quando eu estou enfermo, é praticar o não julgamento.
sabe? Observar o meu corpo enfermo, a minha mente às vezes querendo que tudo melhore e tentar não me julgar. E eu percebo como esse processo começou a diminuir meu incômodo e a agilizar o processo de cura do corpo. Entende? Então a ideia é essa, você vai acolhendo experiências de dor, mesmo quando a gente passa por mortes, separações e perdas, e você vai aprendendo a tirar delas um substrato positivo. Então o medo de viver vai desaparecendo. Porque só tem medo de viver a pessoa controladora, né? Que quer controlar um futuro, que tem receio que o futuro aconteça de um jeito diferente do que ela quer, ou seja, controladora. Confie em Deus. Se tem uma coisa que a Sexta-feira da Paixão nos convida a fazer, gente, é confiar em Jesus, nesse ser espiritual maravilhoso que aceitou vir à Terra na posição espiritual gigantesca que possuía e que possui, para simplesmente nos dar o testemunho que é possível sim passar, né, pela Terra sem ser da Terra. Então confiemos e tenha certeza que suas dificuldades serão transitórias, mas que as recompensas da alma, né, gente, que a gente cultivar, essas serão sem dúvida alguma permanentes. Tá bom? Beijo pro seu coração. Sempre meu muito obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras para quem você ama, pros seus grupos de WhatsApp, no YouTube, no Facebook. Muito obrigado, no Telegram. Muito obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe e Deus te proteja. Ó, novidade boa para vocês que gostam das pílulas. Agora a gente está no Spotify, a plataforma, né, mundial, líder aí em músicas e podcasts. Você pode escutar gratuitamente as pílulas inspiradoras do bem também no Spotify. É só você procurar lá Ricardo Melo Pílulas, você vai ver um monte de pílulas toda semana atualizado para você. Mais um canal para a gente estar juntinho. Beijo grande, gente. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, muito breve.